Olá meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Virtuosas. E hoje, ainda tratando sobre a feminilidade, agora nós vamos trazer uma pequena reflexão, né? Que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 9 e 10. Eu peço que vocês abram comigo e também acompanhem a leitura, tá certo? Vamos lá. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é o próprio as mulheres que professam ser piedosas. Meninas, nessa fala de Paulo, né, ao dizer, certa forma, né, parafraseando o que ele falou aqui, ao dizer que as joias, que vestimentas bonitas são, de certa forma, supérfluas, né, na verdade, ele está mais preocupado com a motivação que nós usamos as roupas bonitas, que nós nos maquiamos e que nós vestimos, né, os nossos acessórios, né. O alerta dele é que nós nos vestamos de uma forma condizente ao qual que o Senhor se agrada, né? A nossa vestimenta também é uma forma de glorificar a Deus. Então, nós devemos refletir a beleza e a graça do nosso Deus, que é tão belo e que criou coisas tão belas, né? Desde das naturezas, como a praia, né? O pôr do sol, que todo mundo ama ver, mas também a nossa beleza também é uma beleza da qual ele criou, né? E lembrando que nós somos imagem e semelhança dele. Então, que nós possamos cultivar essa beleza. Meninas, mas nada adianta roupas bonitas, nada adianta nós nos arrumarmos, ficarmos todas pomposas, se o nosso coração não é um coração temente a Deus, né? Que nós devemos sempre estar atentas a isso. Então, que nós possamos cultivar principalmente, né, a beleza espiritual e depois a externa, né, que, como eu falei, também é uma forma de glorificar ao nosso Deus. E agora, fiquem com a Dani e essas 5 dicas sobre como deixar a mulher mais feminina. Olá, virtuosas! Estamos começando mais um programa. Sejam bem-vindas todas. Eu me chamo Daniele de Almeida, sou consultora de imagem e estilo e, mais uma vez, venho trazer dicas preciosas, instruções preciosas para que você trabalhe a sua imagem pessoal e assim fique mais feminina, mais autêntica e mais confiante. E eu vou continuar a fala do meu programa anterior sobre feminilidade, relembrar você que feminilidade não tem a ver com o movimento feminista. O movimento feminista vai contra os nossos princípios cristãos e a feminilidade ela pode ser sim bíblica. Então eu venho aqui trazer 5 dicas para que você tenha mais feminilidade na sua imagem, tá bom? A primeira dica, a primeira instrução que eu vou deixar para você que vai te trazer mais feminilidade envolve cores, tá? Os tons pastel, eles trazem esse ar mais feminino para a sua imagem, para o seu visual. O que são os tons pastel? São aqueles tons, geralmente são chamados de bebê. Rosa bebê, azul bebê. Eles têm mais uma adição de branco, sabe? É como se fizesse uma misturinha daquela cor com o branco e chegasse naquela tonalidade pastel, tá certo? Então, sempre tem uma adiçãozinha de branco que deixa aquela cor mais suave. E essa suavidade, ela confere mais elegância. Ah, Dani, mas na minha paleta não tem tons pastel, ou eu acho que eu não combino com tons pastel. Essa é uma dica entre muitas que vão te trazer feminilidade, tá certo? Então, fique tranquila, se você não é adepta dos tons pastel, ou até mesmo você não era, mas agora quer testar por conta dessa orientação que eu dei, então fique à vontade, não se preocupe, tá certo? Tem formas de você compensar, outras formas de trazer feminilidade para o seu visual. A segunda coisa que traz feminilidade são os tons, as cores, perdão, rosa e vermelho, tá? Essas 2 cores, elas são muito femininas e pode começar a inserir mais rosa, mais vermelho no seu acervo, no seu guarda-roupa, que com certeza elas vão conferir mais feminilidade. O rosa, com todo o seu
romantismo, com todo o seu acolhimento, e o vermelho, né, que é um pouco mais marcante, mas que também é muito feminino, tá certo? Então aí é só descobrir quais são os tons de rosa que mais te agradam, que mais te valorizam, e assim também os tons de vermelho. Então você vai testando. Eu não gosto dessas cores, Dani. Vai testando os tons, não padroniza aquela cor, porque as cores, elas têm tonalidades, então é uma questão de você ir testando, tá? Então vai adicionando essas duas cores no seu guarda-roupa. O terceiro ponto, que confere mais feminilidade para o seu look, para a sua imagem, são os tecidos fluidos. Que são os tecidos fluidos? Aqueles tecidos que têm mais balanço, sabe? Mais graciosidade. Então, aqueles tecidos mais levinhos, aqueles tecidos mais esvoaçantes, as modelagens também, que fazem mais essa curvatura, ou até mesmo uns plissadinhos. Então, tudo que tem movimento, tudo que traz movimento, mais fluidez para o seu look, te confere essa graciosidade e essa feminilidade, tá certo? Então, abuse dos tecidos fluidos, principalmente porque moramos em um lugar que nos permite isso, né? Aqui no Ceará não tem inverno, então a gente consegue usar bem esse tipo de roupa, né? Roupas mais fluidas, tá certo? Quarta instrução que eu vou deixar aqui para vocês, para trazer mais feminilidade para sua imagem, são o uso das saias e dos vestidos, tá? Consequentemente, eles vão deixar a nossa imagem mais feminina. Aí também uma questão que envolve estilo, que envolve tipo de corpo, né? Então, você vai testando as modelagens que mais representam o seu estilo, que mais brilham os seus olhos, e aquelas modelagens que mais valorizam o seu tipo de silhueta, que mais te deixam à vontade. Então, sempre respeitando essas questões também. Mas procure inserir mais saias e mais vestidos no guarda-roupa, porque eles conferem, sim, muita feminilidade, tá bom? Calças, elas são ok, mas, por exemplo, você vai usar calça, então tenta inserir outros adornos, né, acessórios, ou até partes de cima que tenham cores mais femininas, que aí você consegue fazer esse equilíbrio, esse contraponto, tá certo? E o quinto ponto, que traz mais feminilidade, é o uso da maquiagem. Não poderia deixar de citar, principalmente aquelas que destacam os lábios e destacam os olhos, tá bom? Então, um batonzinho sempre, ele hidrata os lábios e ele traz aquele ar mais saudável para a nossa face, para o nosso rosto. Então, escolhe o melhor tom de batom, aquele batom que mais te representa. Muitas pessoas têm o costume de usar uma cor para dia, uma cor para noite, e isso é ótimo também. Então, de dia usam uma cor mais clarinha, um nudezinho, à noite usam uma cor mais marcante, um vermelho, um marrom. Isso vai depender do seu estilo, mas crie o hábito de usar a maquiagem, principalmente o batom, tá? E o rímel, porque ele marca o olhar, ele levanta o olhar. E caso você tenha olheiras, como essa pessoa que vos fala, não deixe de usar o corretivo, tá bom? O corretivo é muito importante, que ele também vai trazer aquele ar de descanso para você, ainda que você não esteja, mas a gente também não pode deixar isso transparecer, né? Nós temos que estar sempre belas e sempre confiantes, primeiramente para nós mesmas, porque isso vai influenciar na nossa autoestima, e depois para nossas relações interpessoais. E também preciso reforçar que nós somos cristãs e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos sempre deixar ele bem bonito, bem adornado e aproveitando que Deus nos fez mulheres, nos fez assim, valorizando a nossa feminilidade. Então, relembrando aqui com vocês os 5 pontos que trazem a feminilidade. O primeiro são os tons pastel. O segundo, as cores rosa e vermelho. O terceiro, os tecidos fluidos. O quarto, saias e vestidos. E o quinto, a maquiagem, principalmente batom e rímel, tá certo? Então, esses foram as dicas, né, preciosas para que vocês fiquem cada vez mais femininas, cada vez mais lindas. E eu quero deixar aqui o meu abraço e te dar um até logo, porque em breve teremos mais virtuosas, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. E estamos de volta agora com o nosso quadro de indicação do Virtuosas. E hoje
Eu trouxe uma indicação maravilhosa de um autor também já muito falado aqui no nosso programa, que é o autor Emílio Garófalo Neto. E hoje eu vou apresentar a vocês um dos livros, né, da sua coletânea de Um Ano de Histórias, em vídeos passados, né, lá na Livraria Leitura, inclusive, eu comentei, né, sobre um livro, né, que se não me engano era o Voando para Leste, né, e o autor, ele fez esse projeto, né, de um ano de coleção de histórias, e esse livro é um dos que compõe essa coleção. E estamos falando do livro Então Se Verão. É uma história bem ensolarada e que se passa num acampamento, né? O cenário principal da história é num acampamento, e nessa história nós vamos conhecer o Éder Caetano, né? Vai ser o personagem principal dessa história. E nós vamos nos aventurar com ele, né, em toda a sua trajetória. Nós vamos refletir também muito sobre o amadurecimento e sobre como nós seremos tentados, né, em toda a nossa vida a experimentarmos das diversões do mundo e como isso vai colocar o nosso coração à prova diante de Deus. Então, leiam essa leitura, é uma leitura muito legal, gente, e é bem rapidinha. Eu, pelo menos, li em um dia, né? A leitura é tão gostosa e tão rápida que você termina num instante. Então, eu espero que vocês gostem dessa leitura e se deleitem com ela. E não esqueça de curtir o nosso vídeo, comentar, se inscrever e também compartilhe com todos os seus amigos, com os irmãos da sua igreja, tá certo? Tchau, tchau!